desafio da língua. Se há um sentido, a formulação dele de que há uma relação de causalidade entre certas incidências de doença, não apenas de causa externa, mas também de degenerativas, pelo tipo de vida que a cidade constitui, vamos tentar pensar como pesquisar esse tema, trazendo para o tema da saúde coletiva a bagagem do urbano, trazendo para o tema do urbano a bagagem da saúde coletiva. Bom, então faz parte da nossa missão tentar enfrentar esse debate, tanto na produção do conhecimento, que a gente consegue fazer algumas coisas driblando essas limitações da fragmentação, mas também no que concerne a formação do profissional. Essa é mais difícil, essa é uma tarefa mais complicada. Até porque as profissões no Brasil, especialmente as profissões das classes médias, são muito corporativas. A hora que começar a dizer para o engenheiro que o engenheiro precisa conhecer mais para poder ser um engenheiro do urbano, isso começa a gerar uma certa limitação política. Mas, enfim, está colocada na pauta essa questão da necessidade da gente também batalhar para a construção do profissional urbano metropolitano. Bom, circulação nacional de conhecimentos faz parte da nossa ideia de trabalhar de maneira integrada, fazendo circular a nível nacional experiências, maneiras de pensar, informações, etc. Também uma dificuldade muito grande, porque esse país é um país hierárquico, também no sistema universitário acadêmico. Muito difícil você construir uma rede integrada a nível nacional pelas desigualdades regionais e toda a visão que se materializa a partir dessas desigualdades, que faz com que certas experiências coletivas de pesquisa são do Sudeste. Quando entra no Nordeste, já está cumprindo uma tarefa. Aliás, a mesma geopolítica que nós temos com os países envolvidos. Né? A gente consegue fazer interrupção com eles, mas desde que a gente entra numa coisa já pré-fabricada para produzir alguma coisa bem específica que diz respeito a gente. Mas a gente pensar nos Estados Unidos, a gente pensar a Europa e tal, está bem fora de questão. A gente pensa na América Latina. A gente pensa no governo que já está mais ou menos pré-construído. Né? Então há uma simetria a nível internacional, e essa simetria aparece enfim, no mundo acadêmico nacional de maneira muito evidente. Mas as associações científicas, isso daí é bastante claro. Né? Então a gente quer que a nossa rede faça a circulação e uma interrupção real, atravessando e enfrentando essas dificuldades das assimetrias regionais. A nossa ideia é que a gente consiga tanto pensar a Amazônia, a partir do sul, quanto a Amazônia consiga pensar o Sudeste a partir da Amazônia, ou o Nordeste e vice-versa. Desenvolvimento de ferramentas de pesquisa, de monitoramento, planejamento e gestão, constituição de competências para pesquisa e planejamento metropolitano, transferência de resultados, que tem a ver com essa nossa ideia de tentar dinamizar ou colocar na agenda acadêmica e na agenda pública o tema metropolitano. Bom, esses últimos 5 anos nós realizamos esse projeto, qual resulta desses 14 livros. Estou falando 14, mas são 15 livros. Os colegas de Goiânia não conseguiram entrar na dinâmica de produção do livro por razões locais que levaram a uma certa dificuldade deles realizarem a proposta integralmente. São 14 livros, mas são 15 livros. Bom, território, coesão social e governança metropolitana. Então, esses livros saem desse projeto. Então, eu vou explicar esse projeto rapidamente para depois explicar o livro. Por que esse projeto? Isso que eu estava falando anteriormente, né? Essa percepção nossa de um desafio metropolitano ao desenvolvimento nacional, em suas várias dimensões, não apenas econômico. Isso encontra uma ressonância na percepção que hoje existe na literatura
sobre a relevância econômica das metrópoles, mesmo na globalização, mesmo nessa economia cada vez mais organizada, fluxos econômicos que tendem a uma certa desterritorialização, onde o circuito financeiro talvez seja a parte da economia mundial mais evidentemente menos territorializada, mas outros circuitos também tendem a uma certa desterritorialização. Mas o que a literatura mais recente vem apontando, que apesar dessa tendência à desterritorialização dos circuitos econômicos, os próprios circuitos econômicos, para se desterritorializarem, para estarem organizando circuitos mundiais de produção, precisam de territórios de ancoragem. Territórios onde as funções nobres, fundamentais, estratégicas desses circuitos são realizados. Isso vem dando às metrópoles uma relevância econômica, porque é na metrópole, na grande cidade, na complexidade que a ideia de metrópole traz, que esses circuitos encontram um substrato material, econômico, cultural e até político para ancorarem a parte fixa desses circuitos cada vez mais desterritorializados. Para não ficar muito no vazio isso, tem uma fábrica no Brasil hoje de motocicleta, não sei se continua, porque está tudo mudando muito rapidamente, mas é uma fábrica que se construiu em paralelo em oposição às grandes cadeias produtivas, Suzuki, etc. E, bom, para se constituir, ela conseguiu acionar o interior da China, de Xangai, enfim, certas fábricas para produzirem bases da motocicleta que eles desenharam. A produção, até pouco tempo, era assim, a produção é a máfia. A produção dessa motocicleta, assim, parte era fabricada no interior da China, exportada até Xangai, Xangai ia para Manaus se adicionavam outras peças, se processavam, montavam, mas a atividade de venda, articulação, gerência, enfim, a estratégia financeira do grupo está toda em São Paulo. É de São Paulo que esse circuito desterritorializado consegue ser desterritorializado. Então, essa literatura recente tem falado, né, da relevância crescente das metrópoles, mesmo na economia desterritorializada, porque essa economia desterritorializada, para ser desterritorializada, precisa de âncoras, onde essas atividades estratégicas são concentradas, comandam, dirigem esses circuitos que se espalham pelo mundo em cadeias mundiais. E a metrópole, que é um território relevante, contrariamente àquilo que, durante um certo período, a literatura da geografia, por exemplo, dizia que seriam os distritos industriais marshallianos, que poderiam ser criados em qualquer lugar, não necessariamente em cidades. Não, são as grandes cidades que aparecem como um lugar onde, enfim, essas atividades estratégicas são concentradas, fazendo com que as metrópoles, na globalização, tenham relevância econômica. Se nós quisermos um desenvolvimento econômico nacional, a gente tem que pensar qual é o papel das metrópoles nesse desenvolvimento econômico. Elas estão vocacionadas para isso ou não? O que elas vêm fazendo? Então, assim, qual é o problema? As metrópoles são cada vez mais territórios relevantes economicamente, ao mesmo tempo são territórios socialmente fundamentais, porque deles estão concentrados os aspectos mais fortes das questões societárias que são contemporâneas e, no nosso caso, as questões societárias até antigas, das desigualdades, enfim, todos os problemas que são de herança do nosso padrão de desenvolvimento. Então, a questão societária, social, se concentra na metrópole, tanto as antigas quanto as novas decorrentes das mudanças culturais e sociais que o mundo vem passando. Então,
São territórios que têm uma importância para pensar o bem-estar, para pensar, enfim, a sociedade como um todo, né? Que tipo de sociedade é possível se construir. No entanto, são espaços politicamente atrofiados, são espaços sobre os quais existe uma enorme dificuldade de construção de uma dinâmica que torne esse território um território político. O que não quer dizer que não tenha muita política no território metropolitano. Pelo contrário, tem muita política. Mas só que tem a política supranacional, que é a política decorrente do papel das metrópoles nesses circuitos globalizados econômicos, e tem a política hiperlocal, política, enfim, praticada pela relação entre Estado e sociedade, a gestão clientelística do território, as políticas universitárias. Então, tem muita política, mas o que não se constitui é uma dinâmica política envolvendo o conjunto do território metropolitano. Você tem territórios com muita política, supranacional, territórios com muita política hiperlocal, e ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande de construção de atores, de sistemas políticos que dê conta das necessidades metropolitanas na escala metropolitana. Essa é a raiz do problema da falta de legitimidade das instituições que são criadas sobre esses territórios, porque elas não conversam com essas dinâmicas políticas, elas não resultam dessas dinâmicas políticas. Isso é um problema nosso, mas é um problema também do mundo. Se pega a literatura sobre o tema governança metropolitana, em várias partes do mundo, da Europa, Canadá, os Estados Unidos, nós vamos encontrar a mesma discussão que a gente faz aqui. Como construir uma autoridade pública com legitimidade, portanto, com capacidade política de gerar políticas territoriais para o espaço metropolitano. Vamos encontrar em todo lugar do mundo a mesma discussão. E soluções as mais diversas. Né? A solução canadense, fundindo municípios, a solução francesa, criando agências nacional, local de desenvolvimento, mas todas elas fragilizadas na capacidade efetiva de gerarem políticas territoriais para a escala metropolitana. O que está no fundo dessa questão é que a metrópole coloca em questão a geografia do Estado Nacional constituído anteriormente, exatamente pelas mudanças da relação entre economia e território, também entre sociedade e território, fazendo com que esse território já não tenha mais um lugar muito claro na armadura institucional criada pelo Estado Nacional na fase anterior. É o nosso caso, né? Bom, quem que manda mais em São Paulo? Entendeu? Será o governador de São Paulo? Ou, se houvesse essa possibilidade, a autoridade que vai gerenciar o território metropolitano de São Paulo? Evidentemente que nós estamos diante de um confronto de duas lógicas políticas. E o resultado é bom. Não vamos deixar esse território se constituir como um território politicamente autônomo. Em todo lugar do mundo, a discussão sobre a reforma, na nossa linguagem, a reforma do Pacto Federativo, a reforma dos pactos de integração política dos governos subnacionais, é o tema que atravessa a discussão sobre como tornar esses territórios, que são economicamente relevantes e societariamente incontornáveis, territórios politizados, territórios onde é possível gerar uma dinâmica política que produza políticas territoriais para esses territórios. Então é por isso que nós tornamos o tema metropolitano um tema central para a gente. Uma das razões, além dessa da incompatibilidade crescente entre a geografia
institucional do Estado Nacional e a dinâmica territorial que a metrópole produz, que dificulta a constituição dessa politização do território metropolitano, decorre do fato de que é um território também marcado por uma enorme descoesão. Descoesão institucional, descoesão política, descoesão cultural. É um território que, embora seja uma cidade funcional, integrada, é um território, na verdade, que vive além convivência de escalas de poder diferentes, vive dinâmicas também de descoesão social bastante forte. E torna-se, evidentemente, complicado gerar uma dinâmica política num território que é marcado pela descoesão. Então, por isso o nosso tema, como eu disse aqui, é território, coesão social e governança metropolitana. Ele quer enxergar quais são as dinâmicas socioterritoriais que dificultam a construção dessa atividade pública, tanto do ponto de vista da geografia do Estado Nacional, quanto também do ponto de vista da constituição de uma coesão interna capaz de gerar uma sociedade minimamente homogênea e sustentadora de uma política local. Bom, para isso daí acontecer, nós, nesse programa de pesquisa, nós organizamos 3 linhas de trabalho, 3 linhas que se orientam por temas diferentes, e cada uma dessas linhas, vários projetos foram desenvolvidos ao longo desses últimos 5 anos. A primeira linha de pesquisa tem esse nome, Metropolização do Território Nacional. Nessa linha de pesquisa, vários projetos foram realizados para tentar identificar o que é metropolitano da rede urbana brasileira. Quais são as diferenças dessa metropolização quando a gente olha esse processo do ponto de vista das diferenças regionais do país. Mesmo a definição do que é metrópole não é muito clara na nossa por exemplo, para nós, na nossa metodologia, que tentou identificar quais são os pontos da rede urbana que podem ser considerados metrópoles, para nós, Manaus é uma metrópole. Porque Manaus é um lugar que concentra, numa determinada escala, o poder econômico na dimensão amazônica, a dimensão regional brasileira, que torna aquele ponto do território um ponto de coagulação de poder. No entanto, não é uma metrópole no sentido da conurbação, é uma cidade até pouco conurbada. Então, nessa primeira linha de pesquisa, a nossa preocupação foi identificar o que é o metropolitano no país, quais são as diferenças desses grupos urbanos que a gente pode considerar como metropolitano, que dinâmicas subjacentes a eles constituem esse papel metropolitano desses grupos, e o outro lado também identificar quais são os territórios desses grupos, que são territórios efetivamente integrados com essa comunidade. Porque aquilo que se define como região metropolitana abarca uma diversidade muito grande de realidades políticos, institucionais e econômicas que agrupa municípios que pouco têm a ver com a dinâmica efetiva metropolitana daquele local. Bom, uma segunda linha de pesquisa, que é uma linha mais para o interior da metrópole. Aqui são vários projetos, eu não vou aqui citar os projetos, mas quem não sabe pode consultar o nosso site e ver lá a descrição dos projetos que foram realizados e dos produtos gerados. A segunda linha é uma linha mais voltada para o tema da coesão interna da metrópole. Ou seja, uma série de projetos voltados para entender a dinâmica territorial da inclusão e da exclusão, olhando inclusão e exclusão como o resultado
sobre os grupos diferentes que fazem parte do metrópole, dos mecanismos de reprodução das desigualdades sociais. E, ao mesmo tempo, quanto essa dinâmica de organização interna da metrópole também produz padrões de sociabilidade específicos da metrópole que também contribuem para a não constituição desse território como um território coeso minimamente para sustentar uma política metropolitana. Uma terceira linha dedicada propriamente ao tema da governabilidade, da governança, do exercício da cidadania, o tipo de cultura política que caracteriza o envolvimento do cidadão com a política em cada uma das regiões metropolitanas, os padrões efetivos de gestão existentes, né? Quanto esses padrões são antimetropolitanos, ou quantos eles podem ser menos antimetropolitanos se a gente conseguir estabelecer cooperações mínimas nas políticas setoriais, por exemplo. Então, essas são as três linhas de pesquisa. Também, nessa última aqui, vários projetos foram feitos dentro dessa temática geral. O tema é esse, é olhar um pouco a dimensão metropolitana pelo lado da política, pelo lado da dimensão institucional, da cidadania, da cultura política, enquanto, enfim, essa dinâmica gera o tipo de envolvimento das instituições e dos cidadãos que dificultam a construção do território politicamente envolvente. E uma quarta linha, que não é uma linha de pesquisa, mas é uma linha destinada a todas as atividades que nós realizamos com esse objetivo de transferência de resultados para a sociedade, que vai do site, das publicações, mas também a cursos que nós realizamos, cursos de formação formal e formação não formal, conselheiros municipais, por exemplo, no intuito de trazer para o conselheiro municipal um pouco essa visão metropolitana. Então, uma série de atividades com esse objetivo de monitoramento, difusão, transferência e desenvolvimento científico. Bom, durante esses 5 últimos anos, nós produzimos uma enorme quantidade de livros sobre cada um desses temas e os seus projetos específicos. Para fechar esses 5 anos, nós nos colocamos na necessidade de superar essa prática de pesquisa mínima e tentar construir uma visão mais totalizadora, mais globalizadora da nossa análise sobre o tema metropolitano do Brasil. Então, como fazer isso de uma maneira articulada, considerando essas 3 linhas diferentes de pesquisa, que elas conversam, mas evidentemente geram resultados que não são imediatamente articulados. Então, isso implicou numa reflexão nossa sobre a construção de um modelo de análise e uma estratégia que permitisse a gente articular essas 3 linhas em torno de alguns objetivos comuns. E os livros resultam dessa estratégia e dessa visão de construção de uma análise integrada a partir de cada número, atravessando as 3 linhas, mas que todas tivessem uma articulação interna capaz de gerar resultados comparáveis. Então, esse é o modelo analítico, eu vou explicar para poder explicar o livro. Bom, a pergunta básica nossa foi essa, que incentivou a gente a fazer essa busca de uma leitura mais geral, mais totalizadora. Como nós temos uma história de trabalho antiga, a nossa história não começou nos últimos 5 anos, nós temos uma enorme quantidade de números, uma análise referente aos períodos anteriores do período de 2009 e 2014.
resultam dos trabalhos anteriores que foram feitos com a mesma metodologia. Outros núcleos, a gente não tem essa leitura antiga, já sistematizada. Mas o fato da gente ter essa leitura de longa duração nos permitiu pensar nesses livros a partir dessa pergunta. Há um debate na sociedade brasileira em torno da ideia de que vivemos uma inflexão do nosso padrão de desenvolvimento capitalista. Inflexão não quer dizer que há um processo de mudança completa da direção desse padrão de desenvolvimento, mas há uma tendência ao padrão se dirigir a um outro sentido, mas contendo ao mesmo tempo contradições internas que vão fazendo com que esse padrão se materialize sempre em práticas contraditórias. Aliás, estamos assistindo agora exatamente no momento desse padrão novo vivendo a sua contradição. Por um lado, continuamos com a retórica desenvolvimentista, ao mesmo tempo estou fazendo o ajuste neoliberal. Então, pensar essa ideia de padrão não significa dizer que há uma mudança completa da direção que organiza a lógica da produção e distribuição da riqueza no país, mas sim há uma nova direção que contém contradições internas. Mais é evidente que, pelo menos nos últimos 15 anos, nós tivemos transformações importantes na economia brasileira. Distribuição de renda, enfim, retomada da política pública, vários temas que anteriormente tinham sido quase que residuais, como políticas, o emprego formal se expandiu no país, o crescimento econômico, embora variando, ele atingiu patamares importantes. Então, há uma mudança em relação ao padrão anterior, mas essa mudança contém sempre contradição. Então, a nossa pergunta básica nesse livro, considerando essa possibilidade de uma leitura de longo prazo, que a maioria dos grupos tem, de fazer uma análise 80 a 2010, admitindo essa hipótese de uma inflexão contraditória desse padrão de desenvolvimento brasileiro, qual é o impacto dessas transformações na cidade, na metrópole? Então, em que medida a hipótese de inflexão econômica se traduz também numa inflexão urbana? Essa é a pergunta básica que organiza a busca em cada um dos grupos. Uma pergunta que é respondida de maneira diferente por cada livro, e também isso depende daquilo que foi acumulado anteriormente em cada grupo, e essa acumulação não é igual, porque a história da formação do observatório vai constituindo grupos ao longo desse tempo. Mas todos os grupos assumiram essa pergunta como uma pergunta orientadora das suas análises. Essa ideia de inflexão, né, pode olhar essa ideia de inflexão vendo, por exemplo, como vem se comportando o crescimento urbano nas grandes áreas metropolitanas. Então, esse gráfico aqui mostra de 50 a 2010, de 50 a 2010, o grau de urbanização brasileiro, né? A população urbana, que é essa linha aqui rosa, vermelha, né? A população rural caindo e a população metropolitana. Então, há uma mudança da dinâmica demográfica de crescimento, a urbanização continua, mas há uma queda das taxas de crescimento da população morando em regiões metropolitanas, né? Quer dizer,
Não, aqui não é taxa, aqui é o crescimento nominal, né? Mas esse crescimento continua sendo um crescimento expressivo. Ou seja, as regiões metropolitanas ainda continuam tendo crescimento